Então vamos lá, gente. Primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, nós vimos lá do estudo dos gases e nós vimos uma coisa muito importante lá, né? Que eu destaquei, falei, nossa, olha como é legal isso aqui, etc, etc, né? Que era a questão de como que um gás ele pode converter uma energia térmica em energia mecânica, né? Como que um gás pode realizar trabalho quando ele se expande, né? Ou daí num processo inverso, como que um gás poderia, ao receber trabalho, né, transformar aquele trabalho em aquecimento, né, em aumento da sua energia interna, né? Ou seja, ele converteu energia mecânica em variação de energia interna, ou seja, em energia térmica. E que isso era o princípio do funcionamento de um motor, né? Aquilo que a gente estava vendo, que é inclusive essa figurinha que está aqui, ó, né? Ó. Se aquece um gás, se ele tem uma das paredes móvel, ele vai se expandir e com isso ele vai gerar um ΔS aqui, né? Então, com isso eu estou realizando trabalho, né? Tá certo? E esse era o princípio de funcionamento do motor a combustão interna, que é objeto do nosso estudo aqui também, né? Então aqui a gente tem uma comparação que o slide faz, inclusive eu já cantei essa bola para vocês lá quando a gente falou de energia, que é a relação entre um motor e o nosso próprio corpo, né? Que é a questão de você consumir energia para gerar movimento. É isso que a gente faz, né? Lembra que eu comentei com vocês, olha, por que, que caloria é uma unidade de medida de energia, né? E quando a gente vai ver o quanto que um alimento engorda, né, o potencial de calorias que ele tem, a gente usa a mesma unidade de medida, calorias. Ou, na verdade, nos produtos a gente usa mais aquilo caloria, não é? Tá certo? Mas é a mesma unidade de medida. Por quê? Porque o que a gente faz com os alimentos, o que a gente obtém dos alimentos é energia. Claro, né, tem os nutrientes, os macronutrientes e micronutrientes, né, que vão fazer bem ao nosso corpo, mas o que a gente precisa dali para viver é a energia, porque toda a vida está relacionada com energia. Daqui a pouco a gente vai ter uma aula muito legal sobre o fim do universo, a morte do universo, uma das possíveis teorias para a morte do universo. Uma das possíveis teorias da morte do universo é o seguinte: consumiu toda a energia disponível e acabou. Então acabou a vida, porque sem energia não há vida. Quando você pensa no seu corpo, você está vivo por quê? Porque você respira ou porque o coração bate? Pronto, energia mecânica. Tudo é movimento. Tá? Então é uma relação direta, né, entre o que a gente entre a energia e a sobrevivência, tá certo? E um motor, um veículo é a mesma coisa, né? O alimento dele é o combustível. O nosso alimento é o nosso combustível, tá certo? Então parte do alimento parte daquilo que a gente que a gente consome, a gente converte em trabalho, tá legal? O veículo do carro é a mesma coisa. Ué, professor, ele só converte parte em trabalho, parte em movimento? É verdade, tá? É duro dizer isso, mas com o preço que está a gasolina, né? A maior parte da energia a maior parte da gasolina, ela é desperdiçada pelo corpo, ela não é convertida em trabalho. A gente vai estudar muito bem isso quando a gente estudar a eficiência de um motor ou de uma máquina térmica, tá certo? Para onde vai numa máquina térmica, no motor, o que, que ele faz com a parte da energia da gasolina que ele não converte em movimento? Ele gera aquecimento. Por isso que o motor esquenta, né? Por isso que tem a ventoinha, o radiador, tem um líquido que corre lá todo para refrigerar ele. Tá? E isso vai ser estudo quando a gente estudar a segunda lei da termodinâmica. E nós, o que, que o nosso corpo faz quando a gente, ah, é, é, com o alimento que a gente não converte em trabalho? A gente armazena também, tá? A gente armazena também. Então, a diferença é que a gente armazena em gordura, né? Tá certo?
Então, é aquela velha história. Então, quando você ingere mais energia do que você gasta, você acumula essa energia. E aí a gente engorda, né? Desculpa falar isso se isso é um assunto delicado para alguns aí, né? Quando você consome mais energia, você faz mais trabalho do que a quantidade de energia que você ingeriu, você está emagrecendo. Porque essa conta tem que fechar. Não é? Eu não posso criar energia do nada e a energia não vai simplesmente desaparecer do nada. É disso que trata a primeira lei da termodinâmica. É uma lei de conservação de energia. Está relacionado ao veículo do carro, está relacionado a gente engordar ou emagrecer e está relacionado ao início e ao fim do universo. Tá? Então, esta primeira lei, a base toda dela está aqui, ó, nesta figura que está nos acompanhando aqui, né, nas últimas 2 ou 3 aulas. Um gás dentro de um êmbolo. Dentro de um recipiente que tem um êmbolo, ou seja, que tem uma parede móvel. Então, o que, que acontece? Eu posso doar calor para ele e ele realizar um trabalho. E ele pode ou não realizar um trabalho. Tá? A primeira lei da termodinâmica é uma equação de conservação de energia. Como é que essa energia vai se distribuir? Eu dei uma certa quantidade de energia, parte virou trabalho, parte não virou. A parte que não vira trabalho vai fazer o quê? Vai virar aquecimento do gás. Porque essa energia não vai desaparecer. Então é disso que trata a primeira lei da termodinâmica. Como eu disse, uma ideia muito simples. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha dado aqui para essa massa gasosa, eu tenha dado uma energia de 1000 joules. Tá? De 1000 joules. Ela moveu o êmbolo e realizou aqui um trabalho de 800 joules. Cadê os outros 200? Para onde foi? Isso não existe na energia. Para onde foi? Na primeira lei da termodinâmica, não existe para onde foi. Os outros 200 joules virou aquecimento do gás. Tá? Ou seja, variou a energia interna dele, ΔU igual a 200 joules. ΔU, trabalho. Pois é. Vocês lembram que na última aula eu falei que a gente tinha um exercício muito importante, que era o exercício 4, ó. Até coloquei ele aqui, ó. Exercício 4, tá? Essa tabela é extremamente importante para nós, tá? Essa tabelinha aqui. Tá bom? Então, ó, o calor, o que, que é calor, o que, que é trabalho, energia interna, ΔU, o ΔU aqui, ó, variação da energia interna do gás. Mas enfim, eu até trouxe então aqui para vocês essa tabela. Essa tabela é extremamente importante para nós nos lembrarmos, tá? O trabalho, quando quando um sistema recebe calor, calor é positivo, quando ele perde calor, o calor é negativo. Quando ele realiza trabalho, o trabalho é positivo, quando ele recebe trabalho, o trabalho é negativo. Agora, o que, que acontece, ó? Aqui, essa tabela fala de um gás que só recebe calor. Então, a energia interna aumenta. E a temperatura, consequentemente, aumenta, né? Energia interna é diretamente proporcional à temperatura do corpo. Quando o gás só perde calor, ΔU é negativo, a temperatura diminui, energia interna diminui, né? E quando ele realiza trabalho, então ele está consumindo parte, ele só realiza trabalho sem ganhar calor, tá? Ele está consumindo parte do seu estoque de energia. Energia interna é o seu estoque de energia. Então ela diminui e o gás esfria. A temperatura diminui. E se ele recebe trabalho, então o sistema fez trabalho sobre ele, tá bom? Então essa energia vai para onde? Ele vai armazenar, porque ele não está doando calor, ele só está recebendo trabalho. Então, o ΔU é positivo, ou seja, a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. A primeira lei da termodinâmica vai trabalhar
com a possibilidade das duas coisas acontecer, que é o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ó. Eu dei calor para o gás, um Qzão aqui, de 1000, ele fez um trabalho que a gente vai ver pela segunda lei da termodinâmica, que é impossível ele converter todo o calor que ele ganha em trabalho, e o resto virou aquecimento. O resto virou ΔU, tá vendo aqui, ó? Isso que eu coloquei. Então, refrescando a nossa memória, ó, o que é o ΔU? A variação da energia interna. Então, se eu dou para o gás certa quantidade de calor, a parte que ele não converter em trabalho vai gerar aquecimento do gás, vai gerar variação da energia interna. E entenda que essa parte pode ser zero. Ele pode não fazer nenhum trabalho. Então, para onde foi toda a energia? Virou aquecimento. Tá bom? Então, esta primeira lei da termodinâmica, que está aqui no próximo slide, é também a lei da conservação de energia. Quer dizer, como eu disse anteriormente, a energia não vai para lugar nenhum. A energia não vai para lugar nenhum. Tá? O que não vira trabalho, vira aquecimento. Então, está aqui a equação da primeira lei. Como eu disse, muito simples. Está aqui o enunciado. Olhar para a equação é mais fácil do que entender o enunciado. O enunciado diz assim, a diferença entre energia trocada na forma de calor e a trocada na forma de trabalho provoca variação da energia interna. O que isso quer dizer? Você doa um calor para o corpo, menos quanto que ele fez de trabalho. Quando ele está fazendo trabalho, ele está devolvendo para o sistema. Tira do calor que ele ganhou o trabalho que ele fez, o que sobra, e sempre vai sobrar, virou aquecimento do gás. Ele armazenou. Simples. Tá? É a lei de conservação de energia. Você deu o calor. Mas parte ele fez trabalho. Então desconta do que você deu, trabalho que ele fez. O que sobrou, a diferença disso, virou armazenamento de energia, né? Energia interna do gás. Então, perceba aquela referência com o nosso corpo? Você ingeriu certa quantidade. Você gastou certa quantidade. A diferença disso, acumulou, guardou. Tá certo? Tá? Então, essa primeira lei é uma ideia muito simples. As contas, como vocês viram aí, é muito simples de fazer. É uma conta de mais ou menos, né? Dependendo quem você quer ali. Tá bom? Tá certo? Então, como eu disse para vocês, é bem importante esse exercício 4. Então, já resgatei, colei aqui para nós o gabarito lá do exercício 4. Vamos dar uma olhada no exercício número 1. Ele é parecido com esse número 4, então já deixei aqui também o gabarito dele para a gente lembrar, né? Ó. Então, na termodinâmica, as quantidades de energia trocadas são representadas por ΔU, que é a energia interna, o Q, que é calor, e essa letra grega tal maiúscula, né, que é o trabalho. Com sinais mais e menos que simbolizam os fenômenos ocorridos. Traduza para a linguagem de sinais os fenômenos descritos. O gás recebe calor, Qzão positivo. O gás perde calor, Qzão negativo. O gás realiza trabalho, trabalho é positivo, ele recebe trabalho negativo. A energia interna aumenta, ΔU positivo, e a energia interna diminui, ΔU negativo. Então, eu não vou aqui discutir, explicar de novo por que ele recebe trabalho é negativo, né? Já falamos disso, está lá na nossa aula do encontro 5, número 8. Esses sinais é muito importante, né? Quando você fosse colocar as grandezas na primeira lei. Né? Tá certo? Então, a primeira lei é muito fácil. É facinho. ΔU é igual calor menos o trabalho. Se troca calor, o que não virou trabalho, virou aquecimento. Né? Foi guardado. Tá certo? Foi guardado. Agora, antes de você colocar, ou quando você for colocar essas três grandezas nesta equação tão simples, quando você for colocar essas três grandezas na equação, você tem que saber se é um calor positivo ou negativo, se o gás recebe ou perdeu calor, entendeu? Então, por isso, esse é o nosso primeiro exercício de hoje, que está aqui com o gabarito para vocês. Extremamente importante isso aqui. Não vacilem. Não vacilem.
Porque vocês vão errar, vocês errarem o sinal, vocês vão errar a conta mais fácil, ou a equação mais fácil da história da física, né? No primeiro ano, eu certeza que eu falei que a mais fácil era da velocidade média, mas essa aqui ganha, né? Então, como eu digo, cara, o importante da física, o mais importante são os conceitos do que as contas. Entender, cara, você conseguir, meu irmão, olhar para essa equação e perceber que sim, ela se trata de uma das leis mais básicas da ciência, que é conservação de energia. Já dizia o químico Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida. Aqui. Mais profundo do que você conseguir acertar a conta aqui. Tá, que aqui eu vou chamar a Dora que ela faz essa conta aqui para nós, que é fácil, né? A comedora de bolacha que acabou de passar por aqui. Ela faz. Beleza? Bom, tranquilo, irmãozinhos. Olha só como é fácil. A gente pode fazer as contas sem. Pode fazer a conta de cabeça. Olha esse exemplo número 2. Ó. Um gás recebe 40 cal. 40, perdão, 40 da onde, professor? Um gás recebe 50 calorias na forma de calor e realiza um trabalho de 30. Converta para a linguagem genérica na forma de sinal. Então, se ele recebe um calor, então é mais 50 cal. Realiza um trabalho. Trabalho realizado é trabalho positivo. Então, mais 30 cal. Beleza. O gás ganhou energia na forma de trabalho ou de calor? Como que ele ganhou energia? Ele recebe 50 caus na forma de calor. Quando ele realiza um trabalho, ele está devolvendo energia. Ou está perdendo, ou cedendo energia. Então, ele ganhou energia na forma de calor. O gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? Na forma de trabalho. Já ia colocar a letra aqui no lugar do T. Trabalho. Agora, a pergunta que aqui é fundamental para você saber se o gás aqueceu ou se ele esfriou. Né? Se a pessoa engordou ou se a pessoa está emagrecendo. O gás ganhou mais do que perdeu ou perdeu mais do que ganhou? Letra D. Ele ganhou mais energia que perdeu ou perdeu mais do que ganhou? Bom, ele ganhou 50 e devolveu para o sistema, ou consumiu, ou perdeu, né? Se é que dá para perder energia, 30. Então ele, ganhou mais. Entende a ideia? Ganhou mais. Calcule a variação da energia interna do gás. Letra E. Tá? Primeira lei da termodinâmica. Precisa colocar na equação ou vocês já sabem que dá 20 calorias? Professor, vamos pôr na equação? Vamos, meu amor. Sem problema. Ó. Delta U é igual o calor, que não vira trabalho, gera aquecimento. Então, quem é delta U? Ele ganhou um calor de mais 50 calorias, menos o trabalho ele realizou, então é mais 30 calorias também. Tudo em calorias, né? Professor, não tem que passar para Joule? Ninguém pediu, não tem problema. Estou usando os dois em calorias, vou ter o resultado em calorias. 50, sinais diferentes nós temos, dá menos. Tá? Então, esse era um caso bem simples de você fazer mentalmente o exercício também, ó. Ele recebeu 50, gastou 30 na forma de trabalho, porque pensa, lembra disso. Por isso a nossa aula do encontro 8 é tão importante. Por isso o exercício 4 é tão importante. Quando um gás realiza trabalho, ele está devolvendo energia para o sistema. Então ele devolveu 30, ele ganhou 50 e devolveu 30. Com quanto que ele ficou? Com 20. Então isso foi o que sobrou para ele. Então é um delta U positivo, sobrou energia. Tá? Então pensa, não, sua mãe te deu 50, você foi lá, comprou brusinha de 30, sobrou 20. Poxa, sobrou. Normalmente a gente faz diferente, né? Compra um mais caro e parcela.
Tá certo? E aí a letra F pergunta. Letra F pergunta: o gás aqueceu ou resfriou? Bom, amor, se o ΔU é positivo, se sobrou energia, ele não gastou tudo que ele ganhou, é claro que o gás aqueceu. Entende? É bonitinho isso aqui, não é? Você vai montando a ideia, montando o conceito, pronto. Sem dificuldade. Olha o exemplo 3. Vamos pensar um pouquinho diferente agora, tá? Mas é o mesmo exercício. Um gás perde 50 joules na forma de calor e realiza um trabalho de 30. Presta atenção. Ele liberou 20 na forma de calor, ele doou 20 joules na forma de calor para o sistema, para alguém, não sei, e ainda realizou um trabalho de 20. Tá? Então já vai tentando entender na sua ideia o que aconteceu com esse gás aí. Letra A, converta para a linguagem na forma de sinais. Então, um calor liberado, um calor cedido, é menos. Vamos pôr 20 joules. E um trabalho realizado é positivo. Então tá aqui 30 joules. O gás ganhou energia na forma de calor ou trabalho? Aí você vai falar assim, na forma de calor não, professor, porque ele perdeu o calor. Então ele ganhou na forma de trabalho? Não, porque ele realizou um trabalho. Quem aí da turma trabalha, sabe, trabalhar consome energia. Você chega em casa cansado ou desenergizado. Então ele não ganhou energia em nenhuma das formas. Nenhuma. Ele só perdeu. Tá parecendo o Corinthians, né? Só perdeu. Fala mal do Corinthians. O Corinthians tá bem, né? Tá tranquilo. Tá? Então, já começa a pensar, então, se esse gás esfriou ou aqueceu. Se sobrou energia para ele. Como? Ele deu vintão na forma de calor, deu trintão na forma de trabalho. O que, que sobrou para ele? Sobrou uma dívida, né? Não é? Olha a letra C. O gás perdeu energia na forma de calor ou trabalho? Nas duas formas. Nas duas formas. Ele perdeu na forma de calor e na forma de trabalho. Só perdeu. Certo? Aí a pergunta da letra D. O gás ganhou mais que perdeu ou perdeu mais que ganhou? Só perdeu, só derrota, né, irmão? Só perdeu, rapaz. Só derrota. Só perdeu. Calcule a variação da energia interna. Você conseguiu perceber que a variação da energia interna vai dar menos 50? Não conseguiu? Ó, ele doou 20 como calor e daí doou mais 30 como trabalho. Quanto que ele liberou? 50. Então é menos 50. E aí, você deve estar se perguntando assim, professor, ó, vamos colocar aqui na primeira letra. Letra I, não letra F, né? Letra I. Vamos, professor, vamos colocar na primeira lei? Vamos. Boi. Aqui. Delta U é igual a Qzão menos trabalho. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, se ele não ganhou energia, letra B, ele não ganhou energia de ninguém, como é que esse gás realizou trabalho? Pois é, amor. Como que ele realizou trabalho? Ó, ele perdeu 20 na forma de calor, menos. Ainda realizou um trabalho, então é positivo, de 30. Ó, sinais diferentes nós temos, dá menos, então fica menos 30. Olha o ΔU, menos 50. Mas como pode o professor ele não ter ganho nada e ainda ter realizado um trabalho? Pois é. Ele tirou energia da onde? Do seu estoque de energia interna, o seu ΔU. Então, esse negativo aqui, amor, ó, entender? Significa que a quantidade dele, de energia que ele tinha armazenada, diminuiu. Claro,
Ele não ganhou nada de ninguém. Ainda doou 20 na forma de calor. Ainda fez um trabalho de 30. É claro que a quantidade de energia que ele tem armazenada vai diminuir. Ou seja, a variação da energia interna é negativa. Ou seja, respondendo a letra F, esse gás aqueceu ou esfriou? É claro que ele esfriou. Hã? É claro que ele esfriou. Então, é o caso de você, fazendo analogia com o nosso corpo, você não comeu nada e ainda fez 2 exercícios físicos. Com certeza você emagreceu. Mas da onde eu tirei energia para fazer exercício? Do meu estoque de energia. Que normalmente o que o nosso corpo faz é estocar na forma de gordura. Por quê? Porque ele consegue queimar isso depois quando ele precisa. Não é assim que a gente emagrece. Tá aí o segredo. É o que eu faço. Não almoço, 10 minutos na esteira, com certeza você emagreceu. O problema é que daí você faz 10 minutos de esteira, dá fome, né? Aí você come tudo depois. Mas enfim, cara, isso aqui, você pode estar olhando, você que gosta de matemática, falando, nossa, meu, eu tenho aula com o professor Felipe para fazer essas continhas aí em física. Não, meu Deus do céu, por favor, né, professor? Mas, cara, entenda que o que está por trás é muito mais importante, muito mais bonito, né? O gás aqueceu ou resfriou? Claro que ele resfriou. Ele só perdeu energia. Olha o que você respondeu na letra B. Ele não ganhou energia na forma de ninguém, né? Então pensa agora que você foi, sua mãe não te deu 50, e você comprou uma brusinha de 20 e comprou uma brusinha de 30, tá? Então vai aparecer lá no cartão menos 50. Você comprou como? No cartão. Passa no crédito, porque no débito não passa, né? É assim que a gente faz. Eita, mundo bom, sou. Ok, ok. Exercise number 4. Vamos agora trazer aqui de volta as transformações especiais. Por quê? Porque as transformações especiais vão estar ligadas com as 3 grandezas da primeira lei da termodinâmica: com calor, com variação da energia interna e com trabalho. Bom, vamos lá para o exercício número 4, então. Vem comigo. Let's go! Siga-me os bons e os maus também, e os mais ou menos também. Siga-me todo mundo. Olha só, as 3 grandezas que definem um gás, pressão, volume e temperatura, podem estar relacionadas com as 3 grandezas da lei da termodinâmica. Ou seja, o trabalho, variação de energia interna e pressão, na verdade, não vai estar relacionado com nenhuma, né? Certo? É o que a gente vai descobrir. A gente já cantou a bola hoje que energia interna e temperatura estão intimamente relacionadas, estão num enlace indesfazível. Existe essa palavra? Indesfazível? Não sei. Mas a energia interna, ela é igual a uma porção de constante vezes temperatura. O que dá, então, para a gente dizer que a energia interna, foi o que eu disse antes, é diretamente proporcional com a temperatura. Ou seja, se dobrou a energia interna, dobrou a temperatura em Kelvin, tá? Multiplicou por 4, multiplicou por 4, diminuiu. Se não variou a energia interna, não variou a temperatura. Tá? E lembra lá do zero absoluto? Quando a temperatura for 0 Kelvin, é o zero absoluto, em Kelvin, né? Porque é o zero de energia que o corpo tem e não dá para se ter menos energia do que zero energia. Né? Por isso nada pode ser mais frio que o zero absoluto. Tá? O volume do gás, não é que ele vai estar diretamente relacionado com o trabalho, mas a variação do volume, ΔV, não confunda o meu U com o meu V, ó, ΔV, é diretamente proporcional ao trabalho. Por quê? Falamos disso na aula da semana passada, na aula da semana retrasada, né? Para o gás realizar trabalho, ele precisa expandir o seu volume. Olha aqui a figura. Tá?
Para ele realizar o trabalho, ele precisa expandir o volume, daí ele empurra a parede ou o que está ao seu redor. E se um gás recebe trabalho, ele tem que ser comprimido, então o seu volume diminui. Então também tem que variar o seu volume, tá? Então, a variação de volume é diretamente proporcional ao trabalho. De tal forma que quando não há variação do volume, então não houve trabalho nem realizado pelo gás, nem recebido pelo gás. Então, por isso, a primeira linha, numa transformação isovolumétrica, onde a variação, onde é constante o volume, entenda-se então, ΔV é zero, qual grandeza é nula? Trabalho. Trabalho é nulo. Tá? Então não há trabalho. Então, reescreva a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isovolumétrica. Bom, se não há trabalho, todo o calor é igual a aquecimento. Opa! É óbvio isso. É óbvio. Vou voltar aqui no slide. Não vou fazer aqui no cantinho. Olha só. Primeira lei da termodinâmica. Tá aqui. Você doa calor para um caba safado que faz um trabalho de zero. Para onde foi toda a energia que eu doei? Virou armazenamento. Virou energia interna. Tá aqui, ó. A primeira lei da termodinâmica para uma transformação isovolumétrica. Por quê? Porque se não varia o volume, não há trabalho. Então, se eu dou o calor, não há trabalho, vira tudo aquecimento. Ou o contrário, também é verdade. Se eu tiro o calor do corpo sem doar trabalho para ele, ou sem realizar trabalho nele, eu estou resfriando o corpo. Tá certo? E na isotérmica? Essa transformação seria importantíssima, seria linda, né? De acontecer lá no motor. Eu dou calor, mas não, ela é isotérmica, ela não aquece. Então, qual variável é constante na isotérmica? A temperatura. Então, qual grandeza é nula? ΔU. Então, perceba, eu não disse que U é nulo. Eu disse que a variação da energia interna é nula. Porque se não varia a temperatura, energia interna não varia. Por que ela seria a transformação linda de acontecer no motor? Porque pensa comigo agora, vou fazer de outra cor aqui, se o meu computador deixar, ó, pensa na primeira lei, ó, eu dou calor, um cara consegue converter esse calor em trabalho sem aquecer, seria um motor perfeito, sem aquecimento, então esse cara é zero, meu, resolve matematicamente aí, ó, difícil, né? Passa o trabalho para cá, trabalho igual a calor, ou calor igual a trabalho. Como que eu posso fazer uma transformação onde eu dou o calor e não gera aquecimento? Então, toda a energia que eu doei foi convertida integralmente, 100% em trabalho. Seria lindo, né? Se o motor fizesse isso, né? Eu falei lá no início, a gente vai estudar isso melhor na aula da segunda lei. Se todo o calor da queima da gasolina fosse convertido para trabalho, o motor não esquentaria. Mas a gente não sabe, a gente sabe, acho que todos vocês sabem, né, que o motor pode esquentar, ou o motor pode fundir. Já ouviu falar de motor fundir? Fundia porque ele esquentou tanto que derreteu, né? A parte do bloco de ferro. Do sistema mais importante do motor é o sistema de lubrificação e o de resfriamento, ou de arrefecimento, como a gente chama. Entende? Por quê? Porque o motor esquenta pra caramba. Se ele não esquentasse, seria lindo, né? Se a temperatura não variasse. Porque aí todo o calor seria convertido para trabalho. A máquina perfeita. Tá bom? Bom, e aí para a transformação isobárica, ela não tem nenhuma relação direta nem com ΔU, nem com Q e nem com trabalho. Tá bom? Apenas, então, nenhuma das três se anulam, né? Então, a primeira lei da termodinâmica
continua sendo ela mesma, tá? A única coisa que acontece é que quando eu estou numa transformação isobárica, o trabalho pode ser calculado como pressão vezes ΔV, né? Lembram disso? Isso só é possível na transformação isobárica. Aqui a gente fala no cotidiano, a gente vai falar de novo da nossa amiga panela de pressão, né, que a gente já discutiu lá na Lei Geral dos Gases, como é uma coisa genial, etc, etc, etc. O que acontece ali ele vai explicar aqui, depois vocês podem ler, que enquanto o pino não levanta, né, da válvula, né, e ele começa a girar, você tem uma transformação a volume constante, né, do que o gás ocupa. Né? É o volume entre o líquido ali e a tampa, e é aquilo que ele ocupa. Então você tem uma transformação isovolumétrica, né? Então você cancela os volumes e você tem então pressão diretamente proporcional à temperatura, tá? E o aumento então da pressão ocasiona um aumento na temperatura e vice-versa. Mantido o volume constante, não há realização de trabalho e o aumento da temperatura implicará no aumento da energia interna, ou seja, aquecimento, tá? Tá bom? Então, nessa situação, pode-se escrever a primeira lei da termodinâmica, tá? Aqui, então, todo o calor vai gerando aquecimento. Claro que isso, ele não há realização de trabalho até o pino começar a girar, né? Que você já deve ter imaginado. Pino girando, movimento, trabalho. Tudo está relacionado a isso. Energia mecânica, trabalho. Com o aumento da pressão, suficiente para a válvula da panela se abra, acontece a expansão gasosa e, consequentemente, a realização de trabalho. Por isso, a transformação deixa de ser isovolumétrica. Quando eu estou falando válvula, é o pino lá, tá? Não é aquela válvula de segurança, não. É o pino que gira. Tá bom? Bom, agora vamos voltar para aquele esquema de exercício lá igual o 2 e o 3, tá? É um exercício quase que mental, né? Porque a conta aqui é muito fácil. 5. Um gás perde 50 calorias, perdão, na forma de calor, e a transformação é do tipo isocórica. Isocórica significa isovolumétrica, ΔV é zero, ou seja, trabalho é zero. Qual é o valor do trabalho? Acabei de responder. Zero. Tá? Transformação isocórica, trabalho de zero. Deixa eu escrever melhor isso. Vamos colocar assim, trabalho igual a zero. O gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho sobre o meio? Nenhum, né? Nenhum. Nenhum. Vamos colocar aqui. Trabalho é zero. Devido ao trabalho, o gás recebe nenhum. Coisa chata, hein? Devido ao trabalho, o gás recebe energia ou cede energia do meio. Ele perde 50 na forma de calor. Devido ao trabalho, nenhum. Nem recebe, nem perde. Nenhum. Vou colocar de novo, mesma coisa. Nenhum, trabalho é zero. Calcule a variação da energia interna. Então, presta atenção numa coisa. Um gás não ganhou energia na forma de trabalho e nem liberou na forma de trabalho, porque o trabalho é zero. Ele só liberou 50 calorias na forma de calor. Da onde saiu essas 50 calorias? Foram subtraídas da sua energia interna. Qual que é a variação da energia interna desse gás? Menos 50 calorias. Simples. Professor, dá para pôr isso na primeira lei da termo para mim? Claro, bebê. O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Ó, tanta U é quesão menos trabalho. O trabalho é zero, amor. Por que é zero? Porque eu estou falando de uma isovolumétrica. Deixa eu colocar um V bem bonitinho para vocês não confundirem, tá? Com o ΔU. O V é zero. Então, vai ficar assim. Ele perdeu 50 na forma de calor, então é menos 50, menos zero. Então vai ficar assim, menos 50, menos zero, 50 calorias.
Claro. Não dá para se criar energia, nem se destruir energia. Se ele doou para alguém cinquentão e ele não ganhou nada na forma de trabalho, nem perdeu mais nada na forma de trabalho, ele subtraiu do seu estoque 50. Quem é o seu estoque? A energia interna. Então, foi diminuída dela, menos, né? Então, diminuído dela, 50 calorias. Simples. Conservação de energia. Letra E, nessa situação, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? É claro que diminuiu, tá? Porque a sua energia interna diminuiu em 50 calorias. Então, ele esfriou. Tá? Ele esfriou. Certo? Beleza. Molezinha, né? Ah, aqui tá a respostinha. Deixei o gabarito desse aqui. Se tudo fosse tão simples assim, né, gente? Aí tava bom, né? Exercise number 6. Ao receber 50 calorias de energia na forma de calor, eu vou mudar minha cor para vermelho, que eu acho que ficou mais destacada aqui a caneta. Ó, na forma de calor, tá? Um gás sofre uma transformação isotérmica. Ah, impossível, professor. Como é que ele ganha calor e não varia a temperatura? Então, ó, delta T é zero, e por isso, lembra que se não variou a temperatura, não variou a energia interna. Professor, mas é impossível. Como é que um gás ganha calor, professor, e não aquece? É simples, amor. Tudo que ele ganhou, ele gastou, né? Sua mãe te deu cinquentão e você voltou sem nada. Por quê? Você gastou tudo. Você comeu, correu na esteira e não engordou nem emagreceu, porque você gastou tudo que você comeu, exatamente tudo que você comeu. As 5.000 calorias lá do seu cheeseburger, bacon, cheddar, crisp. Você gastou aí 5.000, então aquela refeição não te engordou e aquele exercício não te emagreceu, ficou elas por elas, como diz, né? Tá? É o que acontece na transformação isotérmica, que seria a transformação mais linda se acontecesse, já falei. Não vou falar de novo no motor, nem reclamar do preço da gasolina. Uma transformação isotérmica, mesmo com esse preço de gasolina, preferir estar trabalhando no presencial. Bons tempos, me deu uma tristeza agora. Uma transformação isotérmica é caracterizada por ser lenta, havendo assim tempo suficiente para que o gás troque calor com o meio externo e mantenha a temperatura constante. A. Calcule a variação da energia interna. Já cantei a bola. A variação da energia interna é zero, porque a temperatura não varia. Nessa situação, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Nenhum dos dois. Delta T é zero. A temperatura é constante. Determine o valor do trabalho. É 100. 100 calorias. Com certeza. Como é que você sabe? Ué, ele ganhou 100 e não esfriou e nem aqueceu. Por quê? Porque ele gastou exatamente 100. É isso, é isso, é isso. Professor, o senhor poderia colocar na primeira lei da termo para mim? Mas é claro, chuchu. Deixa eu só ver qual letra é. É a C e não E. Letra C. Ah, C. Delta U é igual Qzão menos tal. Variação da energia interna é zero. Por que é zero? Porque eu estou falando de uma isotérmica. Isotérmica. Então, delta T também é zero. Então, delta U vai ser zero. Tá? Ele ganhou 100 na forma de calor. Então, vou colocar mais 100 aqui, porque é um calor ganho. Menos. Qual é o trabalho que ele realizou? Ah, meu Deus, não sei, professor. Valei-me, minha Nossa Senhora das Equações, ajudai-me nessa hora. Vamos passar a incógnita para o outro lado, invertendo a sua operação. O trabalho que estava subtraindo o mais 100 vem somando com zero. Trabalho mais zero, acho que dá trabalho.
Trabalho igual a 100 calorias. É a única possibilidade, meu jovem, minha jovem, criatura abominável dos monstros das neves. É a única possibilidade para não ter aquecido nem esfriado. Qual a possibilidade? O trabalho ser exatamente igual à energia que ele ganhou. Ele devolveu tudo na forma de trabalho. Beleza? Tereza. Tranquilo? Murilo. Certo, Roberto? Ok. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. O gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho do meio? Krausedek. Morzão, é o seguinte. Bom, primeiro que se o trabalho deu positivo, é um trabalho realizado. Tudo bem? Realizado. Mas você não precisa olhar para o sinal dele. É só você pensar. Ele ganhou calor e não aqueceu. Então ele devolveu esse calor para o sistema. Então ele realiza o trabalho. Tá? Devido ao trabalho, o gás recebe ou cede energia? Ele cede. É por isso, aliás, ele cede a mesma quantidade de energia que ele ganhou na forma de calor. É por isso que ele não esquenta. Ok? Esquenta, irmão. Fechou, bro? É nóis. Está aqui o gabarito também para vocês. Exercise number 7. Aqui é numa transformação isobárica. Ô pessoal, lá no nosso exercício número 4, aqui vocês viram que a gente reescreveu a primeira lei da termodinâmica, né? Para uma transformação isovolumétrica, é assim. Deixa eu riscar aqui para vocês verem onde eu estou falando. Assim. Para uma transformação isotérmica, é assim. Mas na boa, cara, eu não tô aqui para ficar pedindo para você decorar outra equação. Ah, meu Deus, professor, tem uma equação para uma equação para outra. Não, cara, tudo é a primeira lei da Telmo. Só que na isovolumétrica tu corta o trabalho. Na isotérmica tu corta o delta U, irmão. Ou tu põe delta U como zero, né? Entendeu? Entendeu, brother? Entendeu, irmão? É isso aí, bro. É isso aí, bro. Então vamos pro 7. Em uma transformação isobárica, cuja pressão exercida pelo gás é de 10 newtons por metro quadrado, ocorre um aumento no volume de 0,5 metros cúbicos. SI e tá, no SI também. Tá bom? Professor, então voltamos à aula da semana passada, agora tendo que calcular o trabalho, como pergunta a letra A, determina o valor do trabalho no SI. Se é uma transformação isobárica, eu posso calcular o trabalho como pressão versus variação do volume, se a pressão é constante, né? Se é uma isobárica. Inclusive eu coloquei aqui no exercício 4, ó, tá vendo? Lembrando disso. Por que a gente tem que voltar nisso? Para você poder, na letra B, aplicar a primeira lei da termodinâmica, entendeu? Beleza? Beleza? Aliás, a gente estudou aquilo para usar aqui, né? Tá certo? Era um caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. Então, na letra A, determina o valor do trabalho. Daí ele vai dizer, lembrando de que na transformação isocórica, o trabalho pode ser calculado como o trabalho igual a pressão vezes variação do volume. Pressão no SI, Newton por metro, o volume está no SI, metros cúbicos, tá de boa na lagoa fazer isso aqui. Então vamos fazer a letra A? Vamos fazer aqui. A de amor. B de baixinho. C de coração. Eu vou dividir o slide em 2, tá? Vou usar tudo isso aqui. Então, a pressão P é 10 newtons por metro quadrado. E a variação no volume, ele deu de grátis para nós, é 0,5 metros cúbicos. Como eu disse, está tudo no SI. Então é só substituir isso aqui na equação do trabalho para uma transformação isobárica, que é pressão 10 vezes variação do volume 0,5. Não precisa ser nenhum Albert Einstein para descobrir que o trabalho aqui dá 5 joules, tá? Aqui é joules. Não pode ser cal, professor? Não, porque eu estou usando as unidades no SI, resultado no SI. Beleza?
Letra B. O gás realiza trabalho sobre o meio ou recebe trabalho do meio? O gás realiza. Por que ele realiza? Porque o trabalho é positivo, tá? Realiza. Mas ele realiza, a gente sabe também por quê? Porque houve um aumento no volume. Ou seja, o gás se expandiu. Eu estou fazendo aqui com a mão, você não está vendo, né? Mas ó, ele está se expandindo. Quando você se espreguiça, você se estica, você está empurrando o que está ao seu redor. Né? Então, você está realizando um trabalho. Tá? Então, quando o volume aumenta, trabalho é positivo, que significa que ele é realizado, né? Ou realizado significa ser positivo, enfim, vocês me entenderam, eu acho. Letra C. Devido ao trabalho, o gás ganha energia ou cede energia para o meio. Devido ao trabalho, ele cede. Letra C. Ele cede. Inclusive, ele cede 5 joules na forma de trabalho. Então, até agora, não falou do gás ter ganho nem ter perdido nenhum outro energia na forma de calor. Então, até agora, eu tirei 5 joules e doei para o sistema na forma de trabalho. Se ele não ganhar calor, então esse gás esfriou, esses 5 joules saiu da onde? Do seu estoque, da energia interna. Então, a variação da energia interna seria menos 5. Se ele não tivesse ganho calor. Mas vamos ver o que diz a letra D. Se durante essa expansão o gás recebeu 20 joules de energia na forma de calor, qual a variação da energia interna? Primeira lei da termo. Ah, é fácil, né, gente? Ele ganhou 20, devolveu para o sistema 5, ele ficou com quanto? 5. 15, aliás, né? Perdão. Ó. Opa, é menos, tá? Não vai errar igual eu aqui, hein? Vou colocar um mais, tá? Então, quem é a variação da energia interna? Se ele ganhou 20 na forma de calor, então mais 20, menos. E ele fez um trabalho de 5, então mais 5. Cara, ele ganhou 20 e devolveu 5 para o sistema. Ele ficou com quanto para ele? 15. Isso é aumento da energia interna. Porque é o que sobrou. Sobrou para ele, ele acumulou, ele aqueceu. Vai perguntar a letra a próxima, vai perguntar se ele aqueceu, ele aqueceu. Certo? Então vai ficar assim, ó. Delta U é mais 20. Sinais diferentes nós temos. Dá menos 20 menos 5. Dá quanto, Lavínia? 20 menos 5? 15, né? Nessa situação, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Aumentou. Por quê? Porque ele ganhou mais do que ele perdeu. Ou ele ganhou mais do que ele cedeu. Ele ganhou 20, cedeu 5. Ficou com quanto para ele? Com 15. Tá legal, legal? Legal, 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 legal? Tá aí o gabarito. O gabarito. Bom, agora eu vou introduzir. Eu falei para vocês que a gente teria uma quarta transformação especial, que é a transformação adiabática. Então nós temos a isovolumétrica, a isotérmica e a isobárica. Na isovolumétrica, volume é constante, então não tem trabalho. Na isotérmica, temperatura é constante, então não varia o ΔU. ΔU é zero. Não varia o U, aliás, né? ΔU é zero. E na isobárica, tudo pode acontecer, né? Seja o que Deus quiser. A transformação adiabática é uma transformação. Deixa eu ver se tem aqui no próximo slide, que eu não quero entrar no. Aqui, ó. Não está aqui. Transformação adiabática. Olha para essa tabela. A transformação adiabática é uma transformação onde não ocorre troca de calor com o meio. Tá? Não ocorre troca de calor com o meio. Então, vamos lembrar? A isobárica, ela não vai mexer. A isobárica é pressão constante, tá? E a primeira lei da termo continua exatamente como ela é. Tá? Na isovolumétrica, o ΔU o ΔV é zero, e por isso o trabalho é zero. E aí, então, peraí, vou fazer isso diferente.
fazer de outra cor para separar do de cima ali. Na isovolumétrica, então, ΔV é zero e por isso trabalho é zero. E a primeira lei da termo, então fica só ΔU igual a calor. Tá? Tudo que se troca na forma de calor vira variação da energia interna. Beleza? Na isotérmica, a temperatura é constante. Tá? Então, ΔT é zero. O que quer dizer que ΔU também é zero. Então, a primeira lei da termo fica apenas calor vira trabalho. Todo calor vira trabalho. Tá? Então, essas são as três que nós aprendemos. Então, eu estava dizendo para os senhores que na transformação adiabática não há troca de calor com o meio externo. Então, numa transformação adiabática, Qzão é zero. As transformações adiabáticas são transformações que são caracterizadas por serem rápidas, muito rápidas, sendo que não dá tempo do gás trocar calor com o meio. O que vai acontecer, então, é que a primeira lei da termodinâmica vai ficar como? ΔU, não tem calor, né? Então fica ΔU igual menos trabalho. ΔU menos trabalho. Ou seja, todo o trabalho realizado, a energia gasta para realizar trabalho, é subtraída da energia interna, do estoque de energia que o cara tem. Ou todo o trabalho que você doar para o corpo, ele não vai aquecer, vai ser um processo muito rápido. Tá? Ele não vai aquecer. Esse trabalho que você deu para ele virou aumento da energia interna. Tá certo? Então, essa é a transformação adiabática, não a troca de calor com o meio. Caracterizada por ser uma transformação rápida. Diferente da isotérmica. Se você olhar aqui os gráficos, olha aqui na outra ponta, os gráficos são parecidos, né? Mas a transformação adiabática, ele é um pouquinho mais vertical que a isotérmica. Aqui está o gráfico da isobárica, que a gente já viu na última aula. Aqui da isovolumétrica, que a gente já viu na última aula. E aqui nós temos da isotérmica e da adiabática. É difícil diferenciar as duas se a gente não tem a informação, né? Mas alguma outra informação. Só olhando assim, não dá para saber. Tá legal? Não dá para saber. Então, essa é a nova transformação especial agora aqui para nós, transformação adiabática. Ocorre sem troca de calor com o meio. Então, Qzão é zero. Então, todo o trabalho, se o gás faz trabalho, ele está consumindo sua própria energia interna. Claro, ele não está ganhando de ninguém. Da onde que está saindo energia para ele realizar trabalho? Do seu estoque de energia. Então, sou eu lá na esteira sem almoçar. Eu não comi nada o dia inteiro, eu vou fazer esteira. Eu estou emagrecendo, com certeza. Eu preciso me mover, eu gasto energia. Da onde eu estou tirando? Do meu estoque de energia. Que fica aqui na região abdominal. Tá certo? Agora, aí o inverso é um pouquinho mais difícil de entender, mas quando alguém faz um trabalho sobre o gás acaba aquecendo, porque esse trabalho ele vai converter nas energias cinéticas e potenciais das partículas, né? Ele não vai liberar nada disso na forma de calor. Não libera para ninguém. Então ele acumula essa energia. Tá certo, gente? Bom, com essa transformação em mente adiabática, nós podemos explicar um fenômeno que tem explicação na primeira lei da termodinâmica, por ser uma transformação adiabática, que é os aerosóis, né? Quem aí usa? Já usei muito na minha vida antitranspirante, né? Que são com aquelas latas de metais, mas enfim, qualquer outro aerosol. Você sabe que quando você libera o aerosol, a latinha esfria, ou o recipiente que ele está esfria.
Já reparou isso? Sabe por que disso? Primeira lei da termodinâmica, transformação adiabática. Tá? O que você tem ali, então, é uma transformação que ocorre muito rapidamente. A expansão, quando você libera a válvula, né, tem um gás ali dentro, né, tem um líquido e um gás. Né? Então, quando você libera o aerosol, tá? O gás vai expandir, porque lá dentro ele está mais pressionado, então ele realiza uma expansão. E se ele realiza expansão, ele realizou trabalho. Isso, cara, né? Realizou expansão, realizou trabalho. Lembra que eu falei disso? Então ele se expandiu. Ele moveu alguém, né? Inclusive ele está levando junto o perfume ou o antitranspirante, né? Certo? Inclusive está levando junto, ele está realizando um trabalho. Mas agora, se é uma transformação que acontece muito rápida, que eu posso considerá-la adiabaticamente, da onde vem a energia que ele gastou ao realizar esse trabalho? Da sua energia interna. É por isso que esfria. Ele está consumindo sua própria energia interna. Tá certo, gente? Então, olha aqui, ó. Aqui está a explicação aqui no texto. Claro, vocês podem ler, né, depois. Como o gás é colocado na latinha sob pressão maior que a pressão atmosférica, quando o pino é liberado, ela age como um propelente, né? Diferença de pressão, né? Então ela vai escapar, deslocando-se para o meio externo, levando consigo partículas do líquido, né? Seja aí tinta, um perfume, desodorante, o que tiver lá dentro do spray. Devido à diferença de pressão, o gás sai com alta velocidade pelo pequeno orifício, caracterizado uma rápida expansão, aumento de volume. Pelo fato da transformação gasosa ocorrer num curto intervalo de tempo, pode-se considerar que não uma troca de calor, por isso é uma transformação adiabática. Não dá tempo dele trocar calor com o meio. Então, da onde ele veio a energia que ele gastou ali? Da sua própria energia interna. Então, a energia interna dele diminuiu, porque ele gastou. Então, ele esfria. Tá certo, bebê? Se a gente tivesse no presencial, com certeza eu ia perguntar isso numa prova para vocês. Tá bom? Aqui continua aqui a explicação, mas eu acho que para nós é suficiente. Eu vou seguir com fé. Bom, transformações cíclicas. Quando a gente vai estudar, então, e a gente está muito perto disso, de estudar os motores, né, os motores a combustão, principalmente, são máquinas, né, que vão operar em ciclos. O que é ciclo? Né? O motor ele não vai fazer uma única transformação e pronto, você joga fora o motor. Queimou a gasolina, fez uma expansão, pronto, não faz mais. Ele opera em ciclos, tá? Ele opera em ciclos. O que é esse operar em ciclo? Então, quer dizer o seguinte, que no final do ciclo, ele volta às condições iniciais e recomeça tudo de novo. O que são essas condições iniciais? São as condições de pressão, volume e temperatura. Então, tá aqui, inclusive, aqui no texto, aqui para vocês, né? Ó. O que é operar no ciclo para a física? Um ciclo é uma sequência de transformações que começa e termina no mesmo ponto, repetindo-se periodicamente. Outras palavras, pode dizer que o seu estado final coincide com o estado inicial. Era isso que eu estava dizendo para vocês. Por isso, a energia interna é nula. A energia interna para o ciclo todo é nula. Ao longo do ciclo, ele ganha, ele perde energia. Tá? Ele ganha e perde. Só que acontece que ele ganha e perde a mesma quantidade, porque ele precisa voltar para o mesmo ponto. Então, se ele voltou nas mesmas condições, aos mesmos valores de pressão, volume e temperatura, energia interna é a mesma. Então, por isso que é nula. Tá? É aquela história lá da cinemática. Tu sai, tu deu a volta tirando o mundo, voltou no mesmo ponto. Seu delta S é zero. Variação do delta S é zero. Variação do delta S é ótimo, né? Delta S, variação da posição é zero. Você voltou no mesmo lugar, mas, puta, tu gastou muita energia aí, né? Tu moveu, deu a volta inteira no mundo, tá? Mas voltou no mesmo ponto, tá? Então, são coincidentes, não quer dizer que não variou, né? Existem
variadas maneiras de se expressar um ciclo, porém uma das mais esclarecedoras é a forma de um gráfico. Então você tem aqui, por exemplo, ó, vamos supor que essa transformação comece no A, porque o A é a primeira letra do alfabeto. Então, em ordem, vamos supor que ele começou no ponto A. Ele tinha uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura aqui no ponto A. Ah, eu não consigo escrever muito embaixo aqui na tela. Então tem um TA aqui. Tem um TA, tá bom? Temperatura. Não consigo, gente, perdão. Vou escrever aqui, ó. TA, tá? Aí ele foi de A para B. O que, que aconteceu aqui, ó? Volume constante. Ele só aumentou a pressão. Então, provavelmente ele deve ter aquecido. Então, já tem uma TB aqui. Diferente. Aí ele fez uma expansão com pressão constante. Ele foi de A para C, ó. Aí C tem a mesma pressão, né? Tá certo? Então, houve uma expansão. Delta V positivo. Tá? Então, ele resfriou em relação ao ponto B. Como é que ele expande? Ele realiza um trabalho, né? Tá? Aonde gastou energia. De C para D, ele vai comprimir, diminuindo pressão. Então, aqui ele pode ser que ele tenha feito isotermicamente, né? Não dá para saber. Mas ele comprimiu, ele mexeu no volume e na pressão. Então, ele pode não ter mexido na temperatura. Ah, não, ele não mexeu no volume, perdão, não comprimiu não. Perdão. O volume em C e D é o mesmo. Tá? Então, a temperatura diminuiu. Ele vai comprimir agora, ó, de D para A. Tá uma compressão aqui, ó. O volume D, ó, bem maior que o volume A. Tá? Então, aqui ele pode estar na mesma temperatura. Não está porque está na mesma pressão. Então, ele comprimiu, a temperatura aumentou. Tá? Mas ele voltou para o mesmo ponto, né? Para os mesmos valores de pressão, volume e temperatura. Então, para o ciclo todo, o ΔU é negativo. Mas ao longo do ciclo, se você estudar a transformação AB, BC, CD, DA, pode ali ter, se aplica a primeira lei da termodinâmica, se você vai ver o que aconteceu, se o gás esfriou, aqueceu, se o ΔU aumentou, diminuiu. Tá? Mas para o ciclo todo, é zero, tá bom? Tá? Os gráficos, então, são as formas de expressar o ciclo. Quando você tem um ciclo ocorrendo no sentido horário, o trabalho é positivo. E quando você tem um ciclo ocorrendo no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Por que a gente tem que falar de ciclo, professor? Porque a gente quer falar de motores na segunda lei da termodinâmica, né? Máquinas térmicas. E essas máquinas vão operar sempre em ciclos. Sempre em ciclos, tá? Mas na prática a gente não acaba não usando essa ideia, não tem que um cálculo diferente por ser ciclo, entende? Tá? A gente só precisa entender o que é. Por isso nós podemos ir por exercício número 8, que é uma sequência daquilo que a gente estava fazendo lá nos outros exercícios, né? Aqui a gente vai ter uma transformação isobárica também, só que aqui eu tenho um gráfico. Beleza? Então, na verdade, galerinha do bem, é igual ao exercício 7, só que a informação aqui no 7 estava no enunciado, ó. Gráfico é isso, né, gente? Aqui a informação estava aqui, ó. Pressão era 10, o aumento do volume foi 0,5. Aqui no 8 está no gráfico, ó. Aqui. Pressão é 5 e o volume foi de 1 para 2. Então, ΔV é 1 metro cúbico pascal. Certo? Lembra que Pascal, não se esqueça, Pascal é o mesmo que Newton por metro. Então, tá no SI. Tudo bem? Tá bom? Então, olha aí, o exercício 8. Esse diagrama de pressão em função do volume representa uma transformação gasósica AB. Analise o gráfico. Ele nem falou que é isobárica, né? Te vira aí para entender. Claro que é isobárica, né? A pressão no ponto A é 5. Qual é a pressão no ponto B? Projeta aí, ó. Dá 5 também.
Tá? Uma curva horizontal. No livro gráfico responde: a transformação gasosa AB é uma expansão ou uma compressão? No ponto A, o volume era 1 metro cúbico. No ponto B, o volume era 2. O volume aumentou, né, gente? É uma expansão gasosa. B, essa transformação pode ser classificada como isobárica. Claro, né? Já tinha deixado aqui até o gabarito. C, utilizando a lei geral dos gases e as informações extraídas no gráfico, identifique se a temperatura aumentou ou diminuiu. Ou permaneceu constante, tá? Utilizando a lei geral dos gases. Bom, o que a gente pode saber aqui na letra essa não representa a transformação. Tá, não, é que tá faltando uma informação aqui. A gente não sabe se esse gás trocou calor ou não trocou calor. Tá? O que a gente pode fazer. Tá bom, filha. Papai já vai lá. Já vai lá. O que a gente pode fazer é calcular o trabalho. Trabalho é pressão versus volume. Então, a pressão era 5, né? E quem é o ΔV? Cuidado, tá? O volume não é 2. É quanto variou o volume. Delta é final menos inicial, né? Então, o volume no ponto B era 2, no ponto 1, no ponto A era 1. Então, a variação do volume dá 1 metro cúbico. Então, esse trabalho aí dá 5 joules. 5 joules. Tá? Agora, eu não tenho como saber se ele aqueceu ou não. Tá faltando informação, cara. A menos que ele fale assim, ó, utilizando a lei geral do gás, identifica se a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, a menos que ele diga que ele não trocou calor. Se ele não trocou calor, beleza. Então, eu sei que ele realizou um trabalho sem ganhar calor. Então, ele consumiu energia do seu estoque. Tá? Então, respondendo aí a letra D. Nesse caso, a variação da energia interna é negativa. Porque ele realizou o trabalho sem ganhar calor. Agora, eu não sei. Não falou. Faltou essa informação aí no exercício. Letra E. Analisando a transformação pelos respectivos sinais das grandezas envolvidos na equação da primeira lei da termodinâmica, conclui-se que o gás ganhou, perdeu ou não trocou calor. Não tem como saber. Faltou essa informação aí. Faltou essa informação. Eu tenho como saber uma coisa. Estou pensando aqui agora. Veja só. Se a gente voltar lá na lei geral dos gases, ó, lembra de P1, V1, T1 igual P2, V2, T2? Para uma transformação isobárica, eu posso cancelar a pressão. E aí, sabe o que acontece? Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Eu estou trocando aqui. É V1 e T1. V2 e T2. E aí, quando eu olho para o gráfico e eu percebo que o volume dobrou, eu posso dizer com certeza que a temperatura dobrou. Olha que coisa. A temperatura dobrou. Mas, professor, o exercício ainda não fala nada da troca de calor. Pois é. Só que agora a gente pegou ele pela unha e desvendou o mistério. Por quê? Pensa comigo, meu amor. O gás realiza um trabalho. Tá aqui, ó. Realizado. Ele gastou 5 joules. Consumiu 5 joules de energia para expandir. Certo? Certo? Beleza. Como que esse gás pode ter aquecido? Porque a gente sabe que ele aqueceu. Porque se volume dobrou, temperatura. Ai, Jesus. Temperatura também dobrou.
Oh, meu Deus, que mistério é esse? Como que um gás pode fazer trabalho e ainda aquecer? Se fazer trabalho é gastar energia. Só tem uma única explicação. Ele ganhou energia na forma de calor. E digo mais, se ele aqueceu, ele ganhou uma energia que é maior que 5 joules. Vocês conseguiram me entender? Ou eu preciso explicar de novo?